Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. 1 João 3,10. Bem, assim como existe os filhos de Deus, existe os filhos do diabo. É o que o versículo está a nos falar. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Existe os filhos de Deus e existe também os filhos do diabo. É como saber se nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo? Aqui está escrito: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Se não é de Deus, é do diabo. Bem, para que eu possa ser filho de Deus, eu preciso praticar a justiça. E amar o meu irmão. Mas o que acontece? Para que eu possa praticar a justiça, eu preciso ser justo. Porque não tem como eu praticar a justiça eu sendo injusto, eu sendo um homem pecador. Mas a religião ensina que todos somos pecadores. Tudo bem, concordo. Todos somos pecadores antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas depois que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós nos tornamos justos. Justos em Cristo. Mas a religião não ensina assim. A religião ensina que mesmo depois do homem ter aceitado Jesus Cristo como Salvador, ele continua pecador. Isso não é o que a verdadeira graça nos ensina. A graça de Deus. A graça que Paulo pregou. Essa falsa graça que é pregada na religião, nas religiões, é uma graça que mistura lei e graça. Não é a verdadeira graça. E realmente, debaixo da lei, todos somos pecadores. Se nós estivermos debaixo da lei, somos pecadores. Mas quando nós estamos na verdadeira graça, estamos em Cristo Jesus, nós não somos mais pecadores, mas sim homens justos. Aí sim podemos praticar justiça. Mas só que se você perguntar dentro de uma igreja quem aqui é justo, praticamente ninguém vai assumir que é justo. Por quê? Porque a compreensão deles é que são pecadores. Mas se perguntar quem aqui é pecador, todos levantam a mão e dizem todos são pecadores. Mas o que acontece? Qualquer que não pratique a justiça, não é filho de Deus, é filho do diabo. Então, para que eu possa praticar a justiça, eu preciso ser justo. Vou mostrar, vou comprovar, não com as minhas palavras, mas com o que está escrito, porque o que vale é a palavra de Deus. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Jesus Cristo. Então, o que acontece? Quando é que eu pratico a justiça? Quem pratica a justiça é justo. Eu pratico a justiça quando eu sou justo. E também, para que eu possa ser justo, eu preciso, primeiro, aceitar Jesus Cristo como meu Salvador e reconhecer que nele eu fui justificado. Mas as pessoas não entendem assim. Mas vamos entender. Quem pratica a justiça é justo. Quando é que eu sou justo? Quando eu pratico a justiça. Quando é que você é justo? Quando você pratica a justiça. E para você praticar a justiça, você tem que ser o quê? Justo. Porque não tem como você praticar a justiça se você é uma pessoa pecadora, uma pessoa injusta. Não tem como praticar a justiça. Então o que acontece? Para que eu possa ser filho de Deus, eu tenho que praticar a justiça. E eu só posso praticar a justiça quando eu sou justo. Quando eu me torno justo. Então, se você continua crendo na religião e não tira um tempo do seu tempo para examinar as escrituras, para examinar o evangelho, buscar, ler, pesquisar, até entender mediante a graça de Deus na sua vida, você nunca vai entender que você já foi justificado por Jesus Cristo. Você vai entender que ainda é pecador e você não vai se tornar filho de Deus, mas sim filho do diabo, porque a Bíblia diz que quem não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E eu estou falando aqui somente sobre se tornar justo, estou falando da justiça. Quem não pratica a justiça, para me praticar a justiça eu tenho que me tornar justo. Estou falando de justiça e de justo. Mas ainda tem a parte aqui que fala amar o irmão, que é um outro assunto. Que depois eu já trouxe esse assunto em outros vídeos. Se vocês derem uma olhada, vocês vão encontrar como se tornar justo e também como amar verdadeiramente o irmão. Porque esse amor que se refere aqui não é o nosso amor. Não é quando eu amo meu irmão pelo meu amor, mas sim pelo amor de Deus em mim, pelo amor de Deus derramado em meu ser, em meu coração, pelo Espírito Santo. Aí sim, eu vou amar meu irmão verdadeiramente. Eu vou passar a praticar a justiça e ser de Deus.
Então, pesquisem, busquem, leiam a palavra de Deus, se esforcem mais, despertem para realmente se tornarem filhos de Deus e não filhos do diabo. Porque aqui está escrito: nisso manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem está falando é a palavra de Deus, não sou eu. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Bem, se você não pratica a justiça, você não é filho de Deus. E para você praticar a justiça, você tem que se tornar justo. Mas como a religião ensina que todos são pecadores, então você tem que despertar para buscar na palavra a verdade. Então aqui eu deixo essa meditação para vocês, para que vocês despertem e passem realmente a buscar na palavra de Deus a verdade, porque a verdade está na palavra de Deus. Porque aqui em Romanos 5,19 nos diz, olha, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Vamos entender. Pela desobediência de um só homem esse que nós conhecemos, né? Pela palavra, né? Adão, muitos foram feitos pecadores. Quando é que nós fomos feitos pecadores? E por quê? Nós somos feitos pecadores quando Adão desobedeceu a Deus. Pela desobediência dele, nós nos tornamos pecadores. Então, quando eu digo, não, eu sou pecador, eu estou assumindo que eu sou um homem desobediente à palavra de Deus. Mas o que acontece? Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Assim como pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência. Agora, não é pela desobediência. Ó. Pela desobediência, a pessoa se torna pecador. Mas pela obediência de um, nós sabemos que é Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então nós nos tornamos justos pela obediência de Cristo, não é pela nossa obediência à lei de Deus, porque não conseguimos cumpri-la. Pelo nosso esforço, pelo nosso mérito. Só vamos conseguir cumprir a lei de Deus quando nós realmente estamos na verdadeira graça, que já somos direcionados pelo Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que nos capacita a amar, e quando nós amamos, nós cumprimos a lei. Isso também já fiz vídeo com esse assunto. Se pesquisarem, vocês encontrarão. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nós somos feitos justos pela obediência de Cristo. Mas se você não crê, você ainda acha que você é pecador, se considera pecador, então você não está crendo na obediência de Jesus Cristo para a sua vida, para você se tornar justo. Você está crendo na desobediência de Adão. Então isso é com você e Deus. Eu não posso fazer nada. Eu estou apenas trazendo essa mensagem para que possam despertar aqueles que têm desejo de despertar para Deus. Porque muitos estão mortos dentro de uma igreja, dentro de uma religião, achando que estão servindo a Deus. Assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo, crendo que o Senhor está a despertar cada um de vocês para que vocês realmente se tornem filhos de Deus e não filhos do diabo. Amém.